Qual foi seu primeiro contato com a política? Como eu estava dizendo, eu fui me envolvendo com os trabalhos da comunidade católica. Lá nos anos de 95, 96, eu não sei precisar bem qual foi o ano, talvez 95. Houve assim um movimento da Igreja Católica, sempre organizada, vindo da CNBB, assumida pelos bispos das dioceses. Foi um movimento de incentivo para o cristão ir para a política. E na época veio através das campanhas da fraternidade, que elas são até hoje, a cada ano discute-se um tema, E o Dom Francisco ele seguia muito à risca, todas as propostas vindas, dessas campanhas, das campanhas orientadas pela CNBB, pela Mitra Diocesana de São Carlos. Então foi criado na época uma comissão dentro da Igreja Católica para trabalhar a campanha da fraternidade, que normalmente é na época da quaresma, Nós vamos ter agora, depois do carnaval, o período quaresmal, em que as campanhas de fraternidade elas são desenvolvidas, Os temas são propostos, discutidos, E naquele ano, a campanha da fraternidade falava do cristão no mundo da política, Então houve um incentivo para que pessoas ligadas à igreja tomassem partido, e fossem para as fileiras ser candidatos. Isso aí eu lembro. Acho que isso aí eu já estava mais ligadão já. Então, eu lembro desse movimento. E depois dessa discussão, do tema, do desenvolvimento do tema, do cristão no mundo da política, dentro dos grupos da Igreja Católica, alguns candidatos, algumas pessoas filiaram em partidos, podendo concorrer às eleições do ano seguinte. Eu não sei se foi 94 ou 95, eu acredito que o primeiro mandato que gerou frutos dessa campanha, eu acho que foi 97, 98, 99 e 2000, esses 4 anos. Então, se a gente contar 97, 96 teve a primeira campanha aonde a Igreja Católica ela apoiou através dessa comissão que foi criada, eu fazia parte dessa comissão na época, participava o Joaquim Carvalho, se eu não me engano, a Leonor Jimenez, não sei se a Dona Idália, me lembro de algumas pessoas, Sei que nós passamos a fazer um trabalho, junto a alguns que acabaram virando candidatos. Naquela eleição, nós tivemos 6 candidatos que tinham um vínculo com a comunidade católica. Não que os outros não eram católicos, mas que exerciam algumas atividades dentro da Igreja Católica e que mereceram um olhar dessa comissão, e ganharam ali um apoio a mais, Então, na época, eu lembro que, inclusive, foram eleitos o Celso Gerbasi, atual vereador hoje, ele foi eleito nessa primeira campanha, o Benigno José Puzzi, ele era um braço direito do Padre Chiquinho, ele era bancário do Banco do Brasil. O Celso era um agricultor, foi também candidato e se elegeu na época o famoso Chinelão, José Donizete Cotrim. Se eu errar algum nome aí, nossos ouvintes, vocês me perdoem, porque são muitos nomes que a gente vai passando pela vida da gente, Fica tranquilo. Então, nessa eleição tiveram esses 3 que eu me lembro, Os 3 foram eleitos vereadores. A comissão não apoiou o candidato a prefeito, nós
fizemos uma apresentação, a gente fazia reuniões, né, para apresentarem e falarem, né, do comportamento do político cristão, né, do cristão na política. Então esse foi o primeiro papel meu na política, mas muito longe de pensar em me filiar e longe de pensar em ser O que você achava, assim? Um candidato. Porque né? o assunto da política foi colocado em discussão lá entre vocês. Você não, tipo, naquele momento você olhasse, eu, política? Não, tô fora. Eu não sonhava, né, a estar na política, né? Depois dessa primeira experiência aí, eu demorei um tempo, né? Só em 2003 que eu acabei me filiando. Inclusive essa comissão, né, passado algum tempo aí, ela deixou de existir, né? E em 2003, aí começou, né, logicamente sempre um ano antes de uma eleição, tem aquele movimento de filiações, né? A hora que você quiser me interromper, você me pode interrompe. Ficar à vontade. Né? É só para mim ver se está tudo ok na transmissão. Então, em 2003, eu vou citar o nome dele, que também é um dos personagens das minhas partes da história, né? E esse foi um personagem da minha história política. O Júnior. Ah, sim. O Júnior, o ex-prefeito, né, Jorge Félix Júnior. Ele já tinha passado por uma experiência de ser assessor de campanhas, né? E ele fez um projeto para se tornar o prefeito. E ele fundou um partido, o PT, né? Devido à proximidade que ele tinha com a prima, Bete Saão, que é deputada hoje. Na época ele fez a campanha para ela em Borborema em 2002, se eu não me engano, e conseguiu uma boa votação para ela. Ela foi eleita, acho que foi a primeira eleição dela como deputada, se eu não me engano, a primeira. E através dela, que era do PT, então ele... Fizeram uma fundação aqui. Ele veio me convidar, né, para fundar o partido. Eu relutei, inclusive, um pouco, né, mas acabei cedendo por incentivo de alguns amigos, acabei assinando a ficha de constituição do PT em Borborema. Né, ele e mais 3 pessoas, eu não me lembro na certeza os nomes, por isso que eu não vou citar. A partir daí, você é filiado num partido, você acaba criando as condições para ser um candidato. Realmente eu não tinha pretensão de ser candidato. E as coisas começam a serem fomentadas, né? Então, em 2004, quando começou-se a montar os partidos, né? A gente tinha o Zé Carlos Briazotto no seu 3º mandato, né? Ele estaria somando ali com seus 14 anos como prefeito, como um ótimo prefeito da cidade. Ele era o prefeito, naturalmente ele ia concorrer à reeleição. Vinha o Bira Preto, que na época também tinha sido prefeito, um bom prefeito. Era ex-prefeito, né? Tinha na época também o Dr. Ribamar, né, que tinha feito a passagem dele como prefeito e talvez ele seria um candidato. Eu não me lembro agora se ele concorreu naquela eleição, mas enfim, né, eu estava contribuindo com a constituição de um novo grupo político com o objetivo de eleger ali um nome novo. E até então eu vinha resistindo, inclusive, o convite para ser um candidato a vereador. Né? Eu não me via com capacidade, eu já tinha muitos compromissos assumidos, né, na própria fileira das igrejas. Tinha visto a experiência desses vereadores que nós acompanhamos, né, que eu citei aí, representando a comunidade católica. Uma missão difícil, né, dentro do mundo da política. Às vezes complicada, né? Complicada,
né? Tinha um jeito diferente na época de se fazer política, envolvia ainda muita força financeira de campanha, né? De brindes, enfim, era um formato bastante diferente. Mas enfim, né? Construído um grupo, filiado um grupo, eu saí da minha casa, né? Depois de participar de 2 ou 3 reuniões, até com o objetivo de chegar e aceitar naquela reunião. O Júnior já era o candidato a prefeito e se escolhia ali dentre os prováveis nomes alguém para ser vice. E eu fui para aquela reunião para aceitar ser um candidato a vereador, para ajudar o grupo. Né? E a gente tinha mais de 20 candidatos a vereador naquela oportunidade, né? O PT, né? Que era o Partido dos Trabalhadores que a gente havia fundado. Nessa reunião, se eu não me engano, acho que a gente já tinha 22 candidatos, era um número máximo possível de lançar. E aí, claro que tinha vaga para mim, mas aí dentre aqueles 22, vamos escolher alguém para ser o candidato a vice, que até então não tinha surgido nenhum nome assim que se firmasse. E eu naquela reunião fui indicado ali, quase pela totalidade dos presentes ali. Que legal. Como candidato a vice. Que Saí você de achou? casa, combinado com a minha esposa, que eu, dependendo da situação, aceitaria ser um candidato a vereador. E cheguei em casa assumindo uma condição de vice do grupo, né, do partido. Uma situação, né, bastante incômoda para a família, né? Porque eu já tinha, né, uns compromissos assumidos e quem me conhece sabe, quando eu assumo algum compromisso, eu faço o máximo, eu sempre dei o máximo de empenho naquilo que eu assumi, né, em qualquer esfera, lógico, né, dentro do espaço que me dão também. Né? Da possibilidade. Dependendo daquilo que você assume ali, né, o seu espaço às vezes fica um pouco, você fica preso em algumas, mas eu sempre procurei, né, me dedicar muito em cima daquilo que eu sempre assumia até então, né? Aí acabei aceitando, depois de conversar com algumas pessoas, alguns verdadeiros amigos que a gente considerava, né? Não foi unânime a opinião. Muita gente falou que talvez você não devesse. As pessoas conhecendo, né, a política, vendo também a forma minha de ser, já me alertavam, você vai sofrer muito na política. Né? A política, ela traz as adversidades, né? Tem as rotulagens, né, que a gente sofre muito, né? Coloca-se todo mundo dentro de uma mesma... né? Política é tudo ladrão, então, por exemplo. quando é ladrão, todo mundo é ladrão. Né? Não há... Né? Claro que tem muitas pessoas que sabem distinguir, né? Mas o político, só pelo fato de ele ser político, ele é rotulado. Então, a gente sofre muito com isso. Então, eu fui alertado por alguns verdadeiros amigos, mas quando a gente acaba... o bichinho morde, né? A gente... Eu acabei incentivado pela maioria das pessoas do partido, eu quis viver aquela experiência, né? E fizemos uma campanha, depois acabamos tendo o apoio de outros 2 partidos, né? Fizemos uma campanha de pé no chão e o Júnior já com experiência, né? O PT na época ele tinha um nome muito forte, né? O Lula era o presidente, então nós ganhamos, né, com essa imagem da época dele, né, que ele estava fazendo um bom mandato como presidente, mas as nossas pessoas, né, a minha, do Júnior, não nos credenciou, né? Então a gente teve uma disputa de igual
para igual, né? Na época foram 4 candidatos, né? Eu acredito que acho que foi a primeira eleição que o Virgilinho também concorreu, né? Ele era vereador naquele mandato. Então foi uma disputa bastante equilibrada, né, entre os 4 candidatos, que acho que foi o Virgilinho, o Bira Preto, o Zé Carlos e o Júnior, né, e com os seus respectivos vice. E com uma boa estratégia de campanha, né, nós conseguimos vencer aquela eleição.